Olá, boa noite. Só ajeitar aqui meus outros canais. Também vou estar no Facebook e no Instagram. Boa noite, gente. Também estou aqui no Instagram, estou no Facebook e no YouTube. Tanto Instagram como Facebook é @JulianaPDSantos, P de pato, D de dado. No YouTube é Amamentação por Juliana Santos. Então, como essa é a minha primeira live, antes de tudo vou me apresentar. Então, eu me chamo Juliana Santos, mãe de 2 princesas lindas, a Isabela de 3 anos e 5 meses e a Tayane de 10 meses. Ambas amamentaram, sendo que a Isabela foi mista e a Tayane amamenta até hoje e foi exclusivo. Sou casada com o Claudinei, enfermeira desde 2006 e amo trabalhar com gestante, mãe, criança e por esse motivo sou consultora de amamentação. Essa é a minha primeira live, o tema que eu quis abordar é a pega correta. Então eu vou dar 5 dicas para você fazer uma pega correta, evitando lesões mamilares, evitando fissuras e dores aí durante a amamentação. Então vamos lá. Antes de tudo, para iniciar, eu vou tentar explicar de uma forma simples como é a anatomia e a fisiologia da amamentação, para entender o porquê que é tão importante uma pega correta. Então, primeiramente, aqui tá uma mama didática. A mama, ela tem o corpo da mama, a parte da areola, que é essa parte mais escura, sendo que essa areola, ela é de tamanho diferentes, cada mulher tem um tamanho, e tem o mamilo, que também é diferente em cada mulher. Existe mamilo invertido, plano, protuso, então são diferentes também. O mamilo, ele tem a terminação nervosa, Então aqui, quando o bebê for abocanhar, vai ter lá os neurônios que vai transmitir para o seu cérebro que ele vai mamar. Aí o seu cérebro diz que precisa produzir a prolactina, que é um hormônio que faz a produção do leite. E aqui dentro da areola, quando a gente fica grávida, o peito muda, ele aumenta de tamanho, ele muda a coloração da areola e automaticamente ele também tem essas espinhas, que é o tubérculo de Montgomery. Essas espinhas, na gestação, elas ficam mais identificadas, você consegue visualizar melhor. E é essas espinhas que vai fazer com que essa região toda da areola lubrifique, ela vai lubrificar essa área. Então, essa é a primeira dica que não precisa preparar a mama no período da gestação, porque o próprio corpo já faz com que você produza, para poder lubrificar essa região. Dentro da mama, que também é importante dizer nessa live, é que existe os lóbulos e os ductos lactíferos. É como se fosse esse cachinho de uva. O cachinho de uva é interligado por um caminho. Esse caminho, que são os ductos lactíferos, ele desemboca aqui no mamilo da mãe. E a parte dos lóbulos, onde que o leite, na verdade, ficam aqui, fica mais atrás, a partir ali da areola. Por que essa informação é importante? Porque quando o bebê for abocanhar, ele deve fazer uma pega profunda. Então, ele tem que pegar uma parte da areola para poder alcançar esses lóbulos, alcançar essa região. Tá vendo? Não pode ficar só no mamilo, senão vai causar lesão. Dito tudo isso, eu vou falar um pouco da parte hormonal, da fisiologia. Então, assim, a mulher quando engravida tem aí a parte hormonal. Tem mulheres que saem um pouquinho já de colostro durante a gestação, mas não é comum sair, não é o normal sair. E parte hormonal, ela vai até quando o bebê nasce, até a pojadura. O que seria a pojadura? É a descida do leite, que ocorre mais ou menos entre o 3º e 5º dia após nascimento do bebê. Então, até a fase da descida do leite, é a parte hormonal que age.
Então, o primeiro leite que o bebê recebe ali na primeira hora de vida é o colostro. O colostro, então, sai pela parte hormonal e ele é rico em imunoglobulinas, que são os anticorpos da mãe. Então, o bebê recebendo esse colostro, né, que normalmente nessa primeira semana de vida do bebê, ela vai estar recebendo os anticorpos, né, tudo que a mãe teve aí durante a vida dela. Então, protege o bebê, principalmente a parte intestinal, que aí evita diarreias, infecções no ouvido, é muito importante o colostro. Essa parte hormonal, então, termina a partir do momento que ocorre a descida do leite. Quando ocorre a descida do leite, o que vai? Sai então a parte endócrina e entra a parte autócrina. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai precisar de oferta e demanda. Vamos pensar no relógio de corda. O relógio de corda, para funcionar, você precisa da corda para ele funcionar. Para a mãe continuar produzindo leite, a partir do momento que o leite desce, ela precisa de estímulo. Então, o bebê precisa sugar em livre demanda para ela produzir. Então, quanto mais a mãe oferta o peito, em livre demanda, quanto mais o bebê mama, mais leite essa mãe vai produzir. Por isso que é importante também, durante a madrugada, as mães darem de mamar. Muitas mães acabam tirando leite e falam, deixar o pai acordar essa vez para dar de mamar. Porém, é à noite que a prolactina, que é o hormônio que faz a produção do leite, age durante a madrugada, mais ou menos às 3 da manhã. Então, por isso que é muito importante a mãe, durante a madrugada, também dar de mamar. Porque também, se ela não ofertar o seio dela na madrugada, vai aumentar o nome de uma proteína que tem dentro do leite da mãe, que se chama fator inibidor da lactação. Essa proteína, o que ele faz? Ele faz com que ele vai suprimir a produção de leite. Então, ele vai fazer com que diminua a produção de leite. Então, as mães que não amamentam, por exemplo, durante a noite, principalmente no início, não amamentam em livre demanda, prolonga muito tempo das mamadas, automaticamente elas terão uma produção de leite diminuída. Então, vai diminuir leite. Então, precisa aí da livre demanda, tá bom? Então, a primeira dica também, para assim que o bebê nascer, já se conseguir na primeira hora de vida, na segunda hora de vida, já ofertar o seio pro neném, né, pro bebê. E a partir daí, sempre que ele for querer o seu peito, você oferta esse seio, para conseguir aí ter a produção do leite regularizada. Demora mais ou menos até 1 mês para você ter uma produção de leite adequada. E depois aí do terceiro, que quando ocorre a pojadura, aí o bebê vai sugar, deglutir, quando o seu corpo vai entender que tem que produzir mais leite, começa a ajustar isso daí, tá? Então, dito tudo isso, essa parte de hormonal, a parte também da anatomia, agora eu vou dar as 5 dicas referente ao posicionamento, tá? Por que é importante o posicionamento da mãe? Por exemplo, a primeira dica, a mãe se posicionar adequadamente. Se a mãe senta de qualquer jeito, coloca o bebê no colo, ela tende a escorregar o bebê no seu colo. Quando escorrega o bebê, pode também lesionar a parte da mama. Então, a primeira dica, posicionamento da mãe, a mãe deve sentar ou deitar confortavelmente. Os ombros não podem ficar tanto rígidos, assim, tensos também, que imagina dar de mamar toda hora com os ombros rígidos. Então, ficar com o ombro tranquilo, você tem que ficar relaxada no período da amamentação. Então, confortável. Precisar colocar a almofada atrás, coloca, almofada na frente, posicionar o bebê, tem que estar colocando, tudo bem? Essa é a primeira dica. A segunda dica, preciso colocar agora as mamas. Um momentinho. Ter areola, então lembra aquela parte escurinha? Ela tem que ser flexível. Então vamos lá. Lembra que a partir do terceiro dia tem a descida do leite. Normalmente, o que acontece com as mulheres? Os peitos ficam cheios, né? Ficam bem engurgitados. Então, imagina, vou pegar aqui, imagina um peito cheio, até brilha também, né? Fica brilhoso. O bebê tentar pegar. Eu mesmo para pegar essa escorrega, eu não consigo fazer uma pega nessa bexiga. Então, um seio, né, muito engurgitado, muito cheio, o bebê não vai conseguir pegar ali direito.
Então, normalmente, se tem um bico, por exemplo, grande, ele acaba pegando só o bico. Então, ele fica tentando mamar só ali no bico da mãe. E automaticamente vai lesionar, porque não é no bico que mama, né? Tem que ser mais profunda a pega. Então, areola flexível, como que eu consigo? Segunda dica. Desceu o leite, eu preciso dar de mamar, se prepare. Posicionou direitinho, aí você vai sentir se a areola tá flexível, se você consegue fazer um sanduíche na sua areola. Se você não conseguir fazer esse sanduíche, o que você deve, né, realizar? Primeiro, a massagem. Então, você vai sentir aonde tá mais durinha a mama. Aí, você vai realizar a massagem por toda a mama. E vai fazer a ordenha, não para tirar todo o leite, é só para deixar essa região um pouco mais mole, mais flexível. Então, para a ordenha, você também não vai puxar assim o bico. Você vai pegar, delimitar essa área da auréola com o corpo da mama, vai apertar para chegar lá nos ductos. Lembra dos cachinhos de uva? Aí você aperta como se fosse empurrando lá para suas costas. Com o tempo, isso começa a pingar. Precisa tirar muito? Não, é só um pouquinho. Só para você sentir que você consegue fazer um sanduíche para ajudar a colocar na boca do bebê, né? Fez isso ainda, você viu que não tá tão flexível. Aí você vai fazer a técnica da pressão reversa. Os dois dedinhos, indicador e dedão, você vai como se fosse empurrar o leite. Então você pega assim entre o seu mamilo e empurra. Conta até 50. Demora um pouquinho, conta até 50. Você vai estar levando para trás aquele leite que tá aqui. Faz a mesma coisa assim. Conta até 50. Aí você vai fazer em toda essa região. Sentiu que tá flexível, assim, aí é o momento de você ofertar a mama pro seu bebê. Não demora muito. O que acontece é que após a pojadura, né, mais ou menos nas 2 primeiras semanas, você vai ter que fazer essa técnica para fazer uma pega correta. E com o tempo não vai ficar mais tão cheia. Aí você não vai precisar sempre fazer isso antes de ofertar para o seu filho. Porém, se você vê na primeira semana, quando desceu o leite, ou a partir da segunda, que tá realmente cheia essa região, faça essa técnica para o bebê não ficar só no bico. Ele vai conseguir abocanhar melhor se você deixar essa área flexível. Terceira dica, posicionamento do bebê. As pessoas acham que é bobeira, mas não é. O que seria posicionamento do bebê? O bebê, ele precisa estar alinhado, próximo ao bico, ao mamilo da mãe. Bebês recém-nascidos, por serem pequenininhos, vai precisar provavelmente de travesseiros ou da almofada de amamentação para você colocar no seu colo. Lembra que você também tem que ficar confortável? Porque, querendo ou não, o bebê consegue apoiar nessa região e ele não escorrega. O bebê tem que ficar alinhado. O que também isso quer dizer? A cabecinha, tronco e barriguinha tem que estar uma linha reta, ele tem que estar certinho. Não adianta o bebê mamar em você assim, ó. Você consegue comer assim? A gente não consegue, atrapalha. Então, ele tem que estar alinhadinho. Então, por isso que a gente fala que é barriga com a mamãe, para poder posicionar. Então, por isso que é importante aí uma almofada para apoiar esse bebê. Quarta dica. Depois que alinhou o bebê certinho, é a pega do bebê. Como que eu vou fazer essa pega do bebê para ela ser profunda e certinha? Antes de tudo, eu vou explicar aqui referente aos 3 reflexos mais importantes para alimentação. Todo bebê, já na vida intrauterina da mãe, eles têm reflexos de deglutição, sucção e de procura. E esses reflexos, ele age aí até mais ou menos 3 meses de vida do bebê. E isso facilita na amamentação. Uma das mais importantes, né, todas são, mas pensando de procura, esse reflexo faz com que o bebê, quando você faz um estímulo nessa região do queixo, bochecha, próximo da boca, ele vai abrir a boca procurando. Então é o momento, porque as bocas do bebê é pequenininha, então é o momento que ele vai abrir a boca, fazer um bocão, para você conseguir colocar a maior parte da auréola na boquinha dele. Então, primeira dica é essa, hein?
E o bebê, além desse reflexo de procura, ele tem o reflexo da sucção, que quando você faz uma pega bem profunda, ativa esse reflexo de sugar no céu da boca do bebê, e a deglutição quando o leite sai para ele estar engolindo. Um quarto reflexo que eu acho que é importante citar, que é o reflexo de mordida, que eles também têm, nasce, é que quando o bico fica só na gengiva do bebê. Se ficar só na gengiva do bebê, né, não ser uma pega profunda, ele vai ter um padrão mordedor. Então ele vai machucar e lesionar o seio da mãe. Então tem que ser profundo. Então vamos lá, bebê alinhado com o teu corpo, retinho. Para mãe de primeira viagem, que está iniciando, o que eu aconselho? Fazer a posição mão invertida, porque você tem mais controle do bebê. Você consegue ter esse controle segurando aqui na nuca do bebê. Você consegue trazer e levá-lo até o seio, né? Até o seu seio. O que é importante nesse momento? Você vai pegar o bebê alinhado, você vai segurar e com a outra mão você vai fazer um C. Só que esse C também não pode ser só aqui próximo da areola, porque aí você vai estar restringindo também do bebê abocanhar o máximo que pode da areola. Vai ser sempre um pouquinho mais para trás, no corpo da mama, tá? Bem assim na parte do corpo. Aí você vai fazer que o bebê tenha o reflexo de procura. Aí você vai pegar o seu seio alinhadinho com ele e apontar lá pro nariz dele. E vai passar na bochechinha ou no queixo. Nesse momento, ele vai procurar e vai abrir a boca. Quando ele abrir o bocão, aí você traz ele pro seu seio. E não é você ir até ele, porque a gente faz isso, ó. Aí, no sustenta, pega, ele escorrega. Então, você retinha, posicionada bem, você vai trazer ele no momento que ele abriu o bocão. Abriu o bocão, posicionou. Você viu que ele começou a deglutir? Tá? Aí você pega e pode trocar a mão assim, ó. Aí outra dica também, se você quer ver o queixinho para ver se tá com a boquinha bem aberta, dá uma olhadinha e pode puxar um pouco assim o queixinho do bebê, tá? E a quinta dica é a sucção do bebê. Então, posicionou o bebê, ele tá lá mamando. Como eu sei que o meu bebê tá mamando corretamente? É olhando se ele tá deglutindo. Quando uma mamada é efetiva, as sucções são lentas e profundas e tem pausa, porque o bebê ele suga, 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 deglute e respira. Então você vai escutar você escuta o bebê engolindo. Então você tem que observar isso. Então o bebê ele não vai ficar como se fosse só chupetando, tentando lá extrair. As profundas vão pensar que o meu dedão é a língua dele. Ele vai chicotear a tua mama. Então, você vai ver esse movimento lento, profundo e ele deglutindo. Outra dica é você olhar aqui na parte do maxilar do bebê. Porque quando ele está fazendo uma sucção correta, uma deglutição correta, você vê o maxilar abrindo e fechando. Você vê o movimento aqui no bebezinho. As bochechas deles são arredondadas. Então, uma pega correta, ele cria um vácuo dentro da boca do bebê. Então, as bochechas têm que estar arredondadinhas. Se tiver covinhas, algo está errado. Se você viu que está com covinha, que algo está errado, o que você pode fazer? Tirar o bebê da mama e reposicionar. Como que eu tiro esse bebê? Puxando ele? Não, senão você vai machucar também o mamilo. O que você faz? Você pega com seu dedo mindinho, pequenininho, você vai colocar aqui na comissura labial do bebê, que seria aqui na parte da entrada. Aí você introduz seu dedo até chegar na língua do bebê. Aí você vai ver que ele vai soltar. Aí você faz isso. Quando você viu que ele soltou, aí você tira ele da mama, para não machucar o seu mamilo também, tá bom? Também, aí você vai reposicionar. Aí é tudo de novo. Gente, no início é isso mesmo. Você, ai, tá doendo, ai, ele não pegou certinho, só pegou o bico. É tirar e reposicionar, tirar e reposicionar. Então tem que ter paciência mesmo no início, porque imagina, é o bebê aprendendo a mamar e a mãe aprendendo a dar de mamar, né? Então é 50-50. Então os dois estão ali aprendendo. Então, viu que tá algo errado, sempre coloca o dedinho para tirar e reposiciona tudo novamente, tá bom?
Bebê lá tá mamando. Outra dica, além das bochechas arredondadas, não pode ter covinha. Você também não pode escutar estalidos. Tem gente que escuta estalidos. Isso também não pode, algo tá errado. Estalido quer dizer que não tá bem vedada a boca do bebê no seio da mãe. Então precisa reposicionar novamente. E normalmente o bebê, quando tá mamando direitinho, ele começa a se soltar. Então ele vai abrir as mãozinhas, por ele mesmo ele vai soltar a mama, ok? Então essas são as 5 dicas aí preciosas. Então só para relembrar, posicionamento da mãe, então ela tem que estar confortável. Areola flexível, não tá flexível, vai ter que fazer massagem, ordenha ou até mesmo a pressão reversa. Posicionamento do bebê, bebê sempre alinhado com a mãe, barriga com barriga, tá? Independente da posição. Se a mãe quer usar a posição tradicional, que é com a mão assim, não vai colocar o bebê no cotovelo, porque senão você vai apertar e vai espremer ali o narizinho do bebê. Você também consegue fazer dessa mesma forma. Alinha o bebê no antebraço da mãe, nessa região da mãe, você vai fazer o C e vai trazer ele até você. Então, o antebraço vai fazer isso, ó, de você trazer ele no momento, tá bom? Então, posicionamento do bebê, a pega é importantíssimo, então ele tem que abocanhar uma boa parte da areola, sendo que a parte maior é a parte inferior. E a parte de cima, a mãe sempre tem que conseguir visualizar um pouco a parte de cima da areola dela. Então, quando você vai dar para o seu bebezinho, ele abriu o bocão, por isso que a gente dá de baixo para cima, tá vendo? É como se fosse de baixo para cima. Você encosta o queixinho do bebê ali no corpo da mama. Aí, automaticamente, ele consegue fazer esse abocanhar maior, sem da parte inferior. Deixa eu ver que perguntaram, Ju, como preparar para diminuir a sensibilidade do mamilo? Referente à sensibilidade, toda mãe no início, primeira, segunda semana, existe a sensibilidade. Eu ia falar até isso no final, como saber se uma amamentação realmente está sendo eficaz. Que essa sensibilidade acontece por fato dali nunca ter usado, né? Então, você está dando pela primeira vez, é um estímulo novo para a mama. Você vai sentir uma sensibilidade no momento que o bebê abocanhar, Kelly. Então, na hora que o momento do bebê abocanha, tem mães que sentem dor, tem mãe que sente que está incomodando e essa sensibilidade. Só que isso você sente no início da mamada. Deu alguns minutinhos, você não sente mais. Aí a amamentação começa a ser prazerosa. Então, um indício que a amamentação tá, né, a pega tá correta é isso, você sentir só aquele incômodo no início e depois alivia. Aí você consegue normal. Isso acontece aí até 30 dias, dependendo da pessoa, ainda mais se lesionou, fissurou no início, pode acontecer de você sentir essa sensibilidade até aí esses 30 dias, depois passa. Tende a passar, tende a ser mais prazeroso. Tem mãe que sente uma sensibilidade toda vez que ele abocanha. Mas se só sentir no início de abocanhar e dar continuidade, isso não tem problema, ok? E, então eu falei já, né, dá o posicionamento, pega o bebê e a sucção do bebê, que é importante avaliar, tá? Então sempre ver se o bebê tá deglutindo, isso é importantíssimo. Aí eu falo, e agora, Juliana, como que eu sei que realmente está sendo eficaz as mamadas? Você vai observar o seu bebê. No final das mamadas, ele tem que estar relaxado, mão solta, soltinho. Ele precisa, pelo menos nas 2 primeiras semanas de vida, fazendo pelo menos 6 xixis durante as 24 horas. Então, observa a fralda. E ao menos um cocô também nessas 24 horas. É um bebê que por ele mesmo solta a mama. Então, ele mamou, ficou satisfeito, ele mesmo vai soltar a mama e vai manter-se relaxado. Tem bebê que solta, mas você vê que ele continua procurando, continua com fome. Não tem problema nenhum você ofertar o outro lado. Então, pode ofertar outra mama na mesma mamada também, tá? Se acontecer de você não ofertar na mesma mamada, o que você pode estar fazendo? Deu esse agora? Na próxima mamada você vai ofertar esse seio, porque aí você acaba fazendo o rodízio, ok? Também o bebê, quando ele mama e tá satisfeito, relaxadinho, automaticamente a mãe vai sentir as mamas um pouco mais vazias.
Você sente uma leveza no seio quando ele consegue extrair adequadamente o leite realmente ali do seu seio, tá? Então, você sente, você vai conseguir sentir a mama mais vazia realmente, tá bom? Então, gente, essas dicas que eu queria dar. É importante realmente a pega correta, porque você não vai causar lesões e fissuras. As lesões mamilares, fissuras, causam dor. E a dor tá aí como sendo a primeira causa de realmente a mãe desmamar logo cedo, porque ela não consegue aguentar dor por muito tempo. Então, para não ter essa dor aí prolongada por muito tempo, é importante fazer uma pega correta mesmo, ensinar ali, ajudar ali o bebê na pega correta, fazer uma pega profunda. Porque automaticamente você fazendo isso, você não vai ter, tem gente que nem lesiona o seio, não sente nada, só sente essa sensibilidade no início e depois tranquilo. E tem pessoas que infelizmente acabam fissurando um pouquinho, mais de 1, 2 semanas ali com o manejo já ajuda, já acaba, como que eu posso dizer? Acaba sentindo prazer na amamentação e acaba não sentindo dor, nenhum incômodo, tá? Mas é muito importante essas dicas que eu dei. Queria saber se alguém tem alguma dúvida referente à pega, que eu possa tá aí dizendo. Nenhuma? Não? Então tá, gente. Então uma única coisa que eu queria também falar para finalizar a live é da primeira hora, quando o bebê nasce, que a gente fala que é a hora dourada, né? Muitas mães acabam fazendo o procedimento do cesariana, mas a cesárea também não impede de fazer a hora dourada. Então é muito importante na primeira hora de vida, acho que o André até acabou, realmente é importante o bebê mamar na primeira hora de vida? Sim, é muito importante. Por quê? Quando a mãe tá ali, teve o bebê, ela tem um pico de ocitocina bem elevado, né? E a ocitocina ajuda na saída do leite. Automaticamente, quando o bebê a mãe tem um estímulo, né, do peito na primeira hora de vida, nem que o bebê nem mame, às vezes ele só vai ficar lá lambendo, né, ou mordiscando. A mãe automaticamente eleva a ocitocina, fica mais calma, relaxada e tem esse primeiro contato da amamentação na primeira hora de vida. Então a tendência é de você ter realmente menos dificuldade na amamentação para quem faz a hora dourada. Aí você fala, mas todo hospital aceita? Hoje em dia existe o plano de parto, onde a mulher pode colocar ali tudo o que ela deseja na hora do momento do parto. Então ela pode descrever nisso e conversar com o seu obstetra, né, nas consultas de rotina, que ela deseja fazer a hora dourada, que ela deseja ter o bebê ali com ela no primeiro minuto, né, na primeira hora de vida dele, né, nessa 1 hora, porque é importante sim ter esse contato pele a pele, né, do bebê. Acalma o bebê relaxa. Uma coisa que é importante também nessa primeira hora, o bebê ele tem, né, o olfato bem elevado assim que nasce, que dura mais ou menos por 2 horas. E é com esse olfato que ele vai meio que procurando a mama da mãe. Então rola ali uma química, ele começa a conhecer o cheiro da mãe, o cheiro do leite da mãe. E a areola também é mais escura, não por bobeira que fica mais escura, que ele também, como eles não enxergam, né, direito quando nasce, ele consegue ver aquela coisa mais escura e consegue enxergar até o seio. Então, por isso que é importante realmente essa primeira hora, né, dourada. A gente luta, para quem já conhece a amamentação por isso. É importante sim fazer. E assim, tem pesquisas que mostram que dá todo um contexto diferente, diferente aí na amamentação. Muitas mães acabam amamentando por mais tempo depois que realizam a hora dourada. Então é só colocar no plano de parto, conversar aí com o seu pediatra, ok? Alguma dúvida a mais? Obrigada, Ju! Gente, daqui a primeira live de uma sequência de lives que eu vou estar realizando. A próxima será quinta-feira agora, também às 20 horas. Se puderem mandar, enviar para as gestantes, né? É muito importante a informação no período do pré-natal. Informação faz parte do enxoval. As mães que acabam, né, sabem mais sobre a amamentação no período da gestação são mães que vão amamentar por mais tempo. A gente tem que parar
com isso de amamentar só por 2 meses, porque, né, nas pesquisas mostram que a maioria, 45% das mães amamenta até 54 dias do bebê, uma amamentação exclusiva. Então, para aumentar isso, até o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde fala que o aleitamento tem que ser até os 6 meses de vida exclusivo e complementar até os 2 anos de vida. Então, se eu posso ofertar o meu seio para o bebê, é muito importante realmente a mãe aderir a essas informações, porque sabendo que como leite vai trazer benefícios tanto para a mãe como o bebê. Então, informação é tudo, né? Quinta, eu vou falar sobre os bicos, né? Então, existem bicos desfavoráveis, né? Então, qual o impacto que o formato de um bico causa na amamentação? Será que tem algum impacto? Então, quinta-feira às 20 horas estarei aí com vocês novamente. É isso, muito obrigada pela participação de todos e até quinta-feira. Beijos! Adoro ver o finalzinho dos comentários. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.